Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula, na verdade, é um exercício, um estímulo, para você praticar. Então, o que é que você vai fazer nessa aula? Você vai fazer basicamente um formulário de pesquisa, um formulário de cadastro, um formulário de login, um formulário de qualquer coisa. E aí eu vou dar algumas ideias, obviamente, para clarear a sua mente. E aí você vai fazer, primeiro, eu quero que você faça focando no estrutural, beleza? Depois que você fizer o formulário, que ele estiver lá todo estruturado, não precisa estar funcionando, beleza? Não precisa estar enviando informações, recebendo, etc. Isso aí você vai aprender em um outro momento. Então vamos lá. Você vai criar o formulário. Quando você criar o formulário, aí você vai fazer um próximo passo, um nível 2, que é estilizar o formulário, deixar ele o mais bonito possível que você conseguir, obviamente, com a sua própria imaginação, ou então inspirado em algum outro formulário que você visualizar, você vai fazer a estilização desse formulário utilizando o CSS. Tudo bem? Não existe um modelo específico ou um fim específico que você tem que atingir. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Se você pesquisar no próprio Google, aqui em cima, formulário HTML, você já vai ver vários exemplos. Então, o primeiro aqui, formuláriozinho no caso, o pré-matrícula, Você põe o nome do aluno, tudo mais. Aqui ele até dividiu, a data de nascimento com 3 campos diferentes, cada um com um tamanho certinho. Nome do pai, mãe, telefone, Ficou bem interessante isso aqui. Muito bom para você praticar. Legal? Quando você fizer só em HTML, vai ficar assim, dessa forma. Depois, o que é que você faz? Você usa o CSS para colorir um pouquinho mais, para dar um tchan mais especial a esse formulário, beleza? Então, outros exemplos aqui. Aqui é um formulário simples de inscrição. Você pode começar com um desse e aí aos poucos você vai melhorando, tá? Então, tem outros exemplos aqui que eu estava até aberto. Aqui, esse daqui é o mesmo formulário, só que ele já está um pouquinho mais bonito, Ele já está um pouquinho mais estilizado, enfim. Tem um outro aqui, Esse aqui também bem mais legalzinho, mais separado, enfim. Esse daqui ele separou usando provavelmente tabela. Então, você perceba que o nome, todos os nomes ficam alinhados, os campos ficam alinhados também, o botão fica alinhado aqui desse lado. Tudo isso você vai fazer com CSS, beleza? Então, tem outros formulários aqui, no caso esse já está utilizando uns recursos que você vai aprender um pouco mais para frente, que é o Bootstrap. Contudo, você pode tentar chegar o mais próximo possível disso daqui. Vai ficar bem legal e vai ser um ótimo exercício também para você praticar. No caso aqui é um cadastro de alunos, Então, você põe dados do aluno, dados do responsável. Então, ele fez uma divisãozinha, entre dados de uma pessoa e dados de outra pessoa. Ficou bem interessante. Você pode tentar criar um igual, beleza? Tem aqui, formulários mais simples. Outros tipos de formulário, mais simples, legal? Aqui, uns um pouco mais complexos, com itens para selecionar, etc. Você também pode fazer assim. Aqui, outros também, os que envolvem endereço, fica bem legal porque você vai botar o estado. Então, fica itens para preencher, itens para selecionar. Você pode inventar também itens para você marcar, o checkbox, ou então um radio para você marcar uma coisa ou outra, por exemplo, sexo. Você marca lá masculino ou feminino, legal? E também um campo grandão para você digitar. Perceba que ele fez em HTML esse aqui, depois ele usou o CSS para deixar as bordas dos campos um pouquinho mais arredondadas. Ficou até um pouco interessante, não tanto assim, mas você pode trabalhar com cores, tamanho de fonte, enfim, brincar bem muito para você praticar com esses formulários, tudo bem? Então, outros exemplos aqui de formulários também, você vai achar vários exemplos se você procurar. Aqui bem interessante também, Tem toda uma área que ele botou aqui, que isso aqui basicamente é uma div, Uma div com uma pintura, uma borda. Dentro dessa div tem os itens aqui, todos alinhados, os formulários, todos alinhados também. Você pode usar tabela para fazer isso daqui, tudo bem? Então, aqui é uma coluna, aqui é outra coluna, certo? E aí fica bem facinho de você fazer formulário desses tipos. Então, outros formulários aqui, outros tipos de formulários aqui. Você só pesquisar, por exemplo, formulário HTML ou então formulário de cadastro, coisa do tipo. Então, deixa eu até botar aqui. Formulário de cadastro. Aí, você já vai ver alguns formulários um pouquinho maiores. Assim o formulário de cadastro simples, nome e e-mail, mas a estilização ficou bem interessante. Beleza? Então,
outros aqui, ó, cadastro social. Você vai botando os itens, esse ficou bem interessante também para você praticar, beleza? Então, várias ideias aqui que você tem para você brincar um pouquinho. Tem outros aqui também, ó, para você brincar e praticar, tudo bem? E você pode fazer, por exemplo, cadastro de veículos, em que você seleciona a marca, seleciona o modelo, etc. Gasolina, diesel, álcool, etc. Beleza? E aí você pode fazer o formulário do jeito que você quiser. O importante é que essa aula, na verdade, né, é um incentivo para você praticar. Muita gente fala, não tenho ideia do que fazer para praticar. Então, essas aulas são justamente isso, para dar a ideia do que você fazer para praticar. Beleza? Então, maravilha, quero ver o resultado, hein? E vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá.